Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado a ouvir estas conversas. A conversa de hoje é patrocinada pela Sensai, uma marca de produtos de beleza de luxo japonesa, que também já tinha patrocinado alguns episódios anteriormente e que hoje quis especialmente patrocinar a conversa que vamos ter hoje com a Matilde. Vejam os produtos nas redes sociais, os pontos onde podem comprá-los. Eu sou cliente da Sensai, de facto são mesmo produtos de luxo e que fazem a diferença quando usamos. Também para além de que é uma marca que aposta em pessoas e eu acho que isso tem muito valor. E aposta em pessoas e quis apostar muito neste testemunho da convidada de hoje, que é a Matilde. Obrigada, Matilde, por estares aqui, pela tua generosidade em ires partilhar comigo e com quem nos ouvir partes da tua vida e também por seres patrona deste projeto, muito atenta, porque sempre que eu me esqueço de pôr alguma coisa nos patronos, a Matilde manda-me uma mensagem: Ticas, não é suposto pôr, e ainda bem, porque assim vou lá pôr, mas muito, muito obrigada por estares aqui hoje comigo. É ótimo conhecer-te e vai ser ótimo esta hora que vamos ter aqui as duas. Obrigada eu pelo convite, é um gosto estar aqui. Eu já acompanho a Ticas desde, não saber desde quando, mas desde o princípio talvez, e eu gosto muito de ser patrona, pelo menos da Ticas eu gosto muito, e pronto, é um gosto estar aqui. Então, e obrigada à Marta Black por ter patrocinado este episódio, e é um gosto mesmo. Obrigada. A Marta é tua fã, eu acho que vais ganhar muitos também. Então vamos começar aqui um bocadinho para quem nos está a ouvir e não conhece a Matilde. A Matilde tem uma peculiaridade, porque é muito mais do que isto, que foi que, Matilde, tu cresceste com paralisia cerebral. Sim. Sim. Tendo em conta isso, o que é que te lembras? E porque aqui a nossa viagem começa sempre um bocadinho pelas memórias de infância. Como é que foi a tua infância? Eu posso dizer que eu nasci prematura, nasci às 29 semanas. Do que os meus pais dizem, fui um bebê que lutou pela vida até ao fim. E consegui, e muito também por culpa dos meus pais, porque os meus pais é que estiveram lá sempre. A minha irmã também era muito pequenina quando eu nasci, tinha 2 anos, por isso a minha mãe tinha que andar para cima e para baixo com as duas, que eu estava na incubadora, portanto a minha mãe teve alta mais cedo. Eu ainda fiquei mais tempo no hospital. Eu acho que saí do hospital eu nasci em maio e saí do hospital em junho, se não me engano. A minha mãe saiu mais cedo, teve que andar muito hospital, casa, porque a minha irmã era muito pequenina. E pronto, é mais ou menos isso que me dizem. Depois, em relação à minha infância, foi muito feliz, felizmente. Tenho 2 irmãos incríveis. A minha irmã, felizmente, deu uma sobrinha incrível que eu adoro de paixão. É a Assunção. Vai-me dar mais uma, Domingas, que nasce agora em novembro. E o meu irmão, não posso esquecer dele, porque ele também é um apoio incrível na minha vida. Ele tem 23 anos. É o meu braço direito, para além dos meus pais.
E pronto, sempre foi um apoio incrível. Quais é que são assim as melhores memórias que tens de quando eram miúdos? Muita coisa. Lembro-me de estarmos os dois a brincar, ele sempre em cima de mim, porque eu desde que me lembro tenho cadeiras elétricas. Ele estava sempre em cima de mim. Sempre foi muito meu protetor, até hoje é muito protetor. E sem ele, eu acho que, aliás, sem os dois, sem a Maria, sem o Salvador, eu não era tão feliz. Acho que o bom de ter irmãos é isso, é que nós partilhamos mais ou menos as mesmas coisas. E o meu irmão é incrível, incrível mesmo. A minha irmã também, e pronto, tenho muita sorte. E nessa infância, nessas memórias tão boas que foi, Matilde, quando é que tu te apercebeste que havia alguma coisa diferente? Eu percebi-me porque os meus pais me disseram, desde sempre. Acho que essa é uma coisa boa que nunca esconderam. Sempre disseram isso como deve ser. E depois eu acho que também não se deve esconder, porque é esta a realidade e portanto acho que não se deve mesmo esconder. E eu sou muito feliz como sou. E se me perguntasse se mudavas alguma coisa, se calhar, mas não conheço outra realidade, portanto. O que é que mudavas? Olha, podia mudar talvez a dependência toda que tenho, que é que me custa um bocadinho. Às vezes penso que, e dou por mim a pensar que às vezes à noite, por exemplo, tenho vontade de ir à casa de banho e não posso chamar para ir à casa de banho porque vou estar a acordar a outra pessoa. E às vezes estou, por exemplo, ontem estava muito aflita e tive que esperar para chegar a casa para ir à casa de banho. O teu amigo Vasco comentava isso, dizia: a Matilde é muito generosa connosco, porque há ali uma privacidade que nós todos temos, que a Matilde acaba por não ser independente, mas mesmo assim às vezes damos por nós, e a Matilde não pede a ninguém para ir à casa de banho porque não quer chatear as outras pessoas. Tu és muito assim, de não querer, achas que não queres chatear os outros, então vais aguentando muita coisa tu? Sim. E eu acho que sou mais egoísta comigo do que com os outros. Às vezes acho que podia ser menos egoísta com as outras pessoas e menos egoísta comigo. Mas foi, e voltando aqui assim um bocadinho atrás, porque uma coisa é quando somos miúdos, das tais brincadeiras e de percebermos que somos e que temos alguma coisa diferente. E depois na adolescência, porque tu sempre foste para a escola. Sim. Eu não me lembro muito para trás, mas eu sei que andei até aos 5, 6 anos na Escolinha do Largo. Depois saí da Escolinha do Largo para a Escola da Areia. Da Escola da Areia fiquei 6 anos, que repeti o 4º ano. E tenho amigos de altura que não mantenho até hoje, mas fiz amigos na escola. Tive episódios mais chatos, mas acho que faz parte da adolescência. Quais é que foram? Quais é que foram? Olha, eu lembro-me perfeitamente de estar eu já tinha cadeira elétrica na altura, e estava a vir-me embora da escola e eu lembro-me que 2 miúdas vieram atrás de mim, desligaram uma cadeira e foram-se embora. A sorte foi que a minha mãe estava lá, assistiu a tudo e chamou-as, porque não se faz, não é? Não se desliga a cadeira e foge.
Mas a minha mãe estava lá, assistiu e disse-lhe: olha, vocês gostavam que eu vos fizesse a mesma coisa? Pendurasse num teto e vos deixasse lá. E pronto, e elas depois auxiliar deu-lhes um castigo que foi ficarem uma semana a empurrar-me. Pronto, foi isso. E isto porque para quem está completamente fora desta realidade, para perceber, a cadeira automática se desliga e não anda mais. Não anda mais. Não. Ou seja, se desligar, cada vez que faziam isto, tu onde estivesses, ali ficavas até que alguém... Exatamente. Foi só essa vez? Sim, foi só essa vez. Mas depois, mais para a frente, lembro-me que eu na Pereira Coutinho fazia vela adaptada. Uau! Sim, foi muito giro, mas pronto, com este episódio, entretanto, deixei de fazer, porque tive medo. A cadeira elétrica caiu ao mar. E então, pronto, foi assim um episódio mais chato na minha vida, porque fiquei uns tempos sem cadeira. Entretanto, tenho que falar desta pessoa, tenho mesmo que falar, porque foi nessa fase da minha vida e eu acho que cresci muito mesmo com esta altura da minha vida, que foi, e mais uma vez graças aos meus pais, sem eles nada isto seria possível, que apostaram na minha aprendizagem melhor, e foi graças a essa pessoa que a Maria, como eu costumo chamar, bruxinha, eu não posso mesmo deixar de falar dela, porque ela foi incrível na minha vida. E ainda hoje vou falando com ela de vez em quando e gosto muito, muito dela. Foi uma fase muito boa na minha vida e que graças a ela aprendi a maior parte das coisas. Horas, dinheiro, e pronto, e é graças a ela que eu acho que sou uma melhor pessoa. E foi alguém que a Maria, a bruxinha, foi alguém que te foi ensinando as coisas com tempo e calma? Sim. Eu fui um bocado matreira, fiz coisas que não se fazem, mas hoje em dia, eu tinha 15 anos na altura, era uma miúda, mas hoje em dia, olhando para trás, eu não fazia... O que é que fizeste? Coisas matreiras. Será que eu posso dizer aqui? Eu acho que aqui é tudo válido, tens é que ver. Mas sabes que eu acho que e estou-te a perguntar isto por uma razão, porque e era um ponto que eu queria e quero muito falar contigo nesta conversa, que é a tua adolescência. Uhum. Porque as pessoas tendem a achar que há alguém que está numa cadeira de rodas, parece que não passa as mesmas fases do que uma pessoa que não está. Uhum. E não, tu passaste a fase da adolescência, que também não foi fácil. Sim. Porque também acho que tens assim um feitio especial quando queres. A minha mãe que o diga. Pena, Ticas, não ter falado com a minha mãe, porque a minha mãe diria isto. Nós ficamos as duas muito, mas a minha mãe é uma mulher furacão. Mas também é um feitio se calhar, Matilde, digo eu sem te conhecer, que às vezes acaba por ser uma defesa de tanta coisa que tu achas que está mal e que pode ser e que tem ainda que ser feita, mas não é. Sim. Que às tantas tens de explodir para algum lado. Uhum. Sim. Eu lembro-me foi agora há pouco tempo, lembro-me de um episódio e que foi e mais uma vez os meus pais têm grande responsabilidade nisso. Aliás, os meus pais são as pessoas que mais têm responsabilidade em tudo na minha vida, felizmente. E houve um episódio mais triste que despoltou uma coisa, não sei se foi, na altura foi grave, e hoje em dia estou a ser acompanhada por um psicólogo, felizmente, que eu acho que toda a gente devia passar por isso, porque um psicólogo é mesmo, faz mesmo bem, porque a diferença de um psicólogo para um psiquiatra é que o psiquiatra receita remédios e o psicólogo não. Mas eu já estive em vários psicólogos e acho que
E acho que um psiquiatra vale muito mais, porque eu lembro-me quando eu entrei para o consultório, o psiquiatra viu que eu tinha uma pequenina depressão, nada de especial, mas era alguma coisa. E com este remédio, acho que estou muito melhor. Obviamente que os remédios não muda tudo, como é óbvio, mas acho que faz uma diferença muito grande. Não temos que ter medo, não é? Sim, eu acho que não. Temos que confiar. Sim. E essa depressão, foi fácil detectar que existia? Eu para mim não tinha nada, eu só estava era chateada porque como, pronto, foi um dia menos bom, e eu só estava era chateada, e então comecei, o meu irmão e tudo foi lá ver, ele também é uma das pessoas que me acalma muito, o Salvador é uma das pessoas quem eu confio muito de olhos fechados. Vai ficar todo contente que eu diga isto, que ele disse para eu falar só bem dele, e estou a falar bem dele. Mas é verdade, ele consegue, chateia-se comigo à séria, muito à séria. Eu até costumo dizer que ele é irmão mais velho. Eu sou mais velha, mas eu até costumo dizer que ele é um bocadinho irmão mais velho, porque ele nos momentos-chave põe a Matilde na ordem. Sim, completamente. E nesse momento foi... Não, nesse momento não, infelizmente não conseguiu, tanto que teve que falar com o meu pai e com a minha mãe, e até a minha mãe estava lá naquela altura e não conseguiu. Olha, o meu padrasto de tal forma que só dizia, vamos ter que chamar a menina porque ela não está mesmo bem. E pronto. Mas o que é que sentias aí, Matilde? Para quem nos está a ouvir perceber. Era porque isto passou-se numa tarde normal, eu estava no quarto, no computador, e do nada ligam-me a pedir uma coisa qualquer, já não me lembro o que era. E eu disse que não à pessoa, e a pessoa ficou chateada comigo porque eu disse que não, então desliguei e comecei a culpar a minha mãe, entre aspas, porque a minha mãe estava ali ao pé, e era a culpar muito, porque nós temos tendência a culpar os mais próximos de nós, não é? E então a minha mãe estava ali ao pé, e depois à noite eu comecei a disparar, tipo, a não querer jantar, a dizer mal de tudo e de todos. De mal com a vida. Exato, e de tal forma que eu tinha a porta, de raiva, partia a maçaneta. E de facto isso foi um episódio mais triste, como tantos outros que eu vivi, mas que acho que com as pessoas certas consegui dar a volta. E pronto, e acho que os meus pais, mais uma vez, fizeram uma escolha como deve ser, porque eu acho que as escolhas são feitas por mim, mas também são feitas pelos meus pais, e acaba sempre por dar certo, porque eu acho que se não tivesse o apoio deles, as minhas escolhas não eram tão acertadas, e muitas vezes não são, mas pronto. Faz parte do caminho, não é? Pois. É raro é que se vai aprendendo, não é? Pois. E aqui então, depois foi um caminho que te levou a começar a fazer, a ir ao psicólogo. Sim, e que gostas e te faz bem. Sim, e uma coisa boa é online, que é maravilhoso. Eu estou mais livre hoje em dia do que há uns tempos atrás, porque também a cadeira elétrica me dá muita autonomia. Vamos falar aí um bocadinho da cadeira elétrica, porque para mim foi um assunto que não fazia ideia. E já conversei com algumas pessoas que também precisam da cadeira para se deslocar, do dinheiro e do tempo que é preciso até o Estado ou os meios do Estado darem o ok para uma cadeira. Isto pode ir até 70 mil euros. Foi um processo que o teu pai agarrou. Sim. O meu pai também é chave de ouro no meio disto tudo, porque se não fosse o meu pai também não era possível. O meu pai é o grande emocionador destas coisas todas. Mas eu sempre tive cadeiras elétricas dadas pelos meus pais. Só que houve uma certa altura que deixou de ser possível, porque eu enquanto consegui sempre tive hipótese para tudo. Sempre andei de cavalo,
sempre fiz hidroterapia e os meus pais, mais uma vez, proporcionaram-me isso da melhor forma possível. Só que, entretanto, deixou de ser possível e então eu, na altura, com 17 anos, fazia fisioterapia na parte de pediatria de Alcoitão, porque eu sou acompanhada em Alcoitão desde sempre, e fazia psiquiatria na altura. A psiquiatria não, desculpem. Fisioterapia. Sim. E pronto, e foi também com a ajuda do terapeuta que nós conseguimos esta cadeira que eu tenho agora, e que faz tudo e mais alguma coisa. Faz posição de pé, deita, os patins ficam para trás e para a frente, por isso é muito bom, gosto imenso, e é uma cadeira que mais nenhuma outra me dava autonomia. E esta dá, eu vou para todo lado sozinha, não tenho medo nenhum. Enquanto na cadeira manual, que é onde eu estou hoje, tenho muito mais medo. E só confio para me guiarem, digamos assim, o meu pai, o meu irmão e poucos mais. Tens medo de cair? Sim, e já caí. Aliás, quando eu andava na PCL, andei na PCL durante 2 anos e meio a fazer um curso de secretariado. Pronto, e na altura tínhamos faziam a Color Run, não sei se conhece, a Corrida das Cores. Já sei. É aquelas que faz, pronto. Só que infelizmente eu não cheguei a fazer essa corrida porque caí, rasguei o sobrolho, fui para o hospital, a corrida nem sequer chegou a avançar porque nós parámos a corrida, eu e um colega meu. Portanto, esse foi um dos episódios. O Vasco também me deixou cair umas vezes, ficou aflito, e pronto, mas faz parte, é o que a minha mãe diz. Eu acho que se toda a gente cai, não é por eu estar numa cadeira de rodas que não vou cair, não é? Só faz bem, significa que as pessoas estão comigo e andam comigo de um lado para o outro. Normaliza-te. Exato. Põe-te no patamar, sim. como a tua mãe diz, de que toda a gente cai, por isso Matilde não és diferente, também cais. Exato. E como é que é quando de repente queres ir ao multibanco e tens que dar o código a alguém que está perto porque não chegas lá? Hoje em dia a coisa já é melhor porque uma cadeira tem altura suficiente para isso, a cadeira elétrica tem altura suficiente para isso, por isso eu já consigo andar perfeitamente, a levantar dinheiro e andar por aí. Mas eu também, quando era mais nova, não me lembro de ter. Eu só comecei com conta a partir quando fui para a PCL, que era preciso conta a partir dos 18 anos, mais ou menos. E sim, mas lembro-me que tinha que pedir a alguém, ou ao meu pai ou à minha mãe, para me levantarem dinheiro. Acho que era mais ou menos isso. E nunca aconteceu teres que pedir a um estranho porque precisavas? Tinha-me dito que sim, mas se calhar eu é que fiz confusão. Eu normalmente, quando não consigo, eu peço ajuda. Mas agora como tenho... Exato, já é mais fácil. E o curso de secretariado? E depois trabalhar? Olha, estou a trabalhar agora na Câmara Municipal de Cascais. Comecei com... Eu tive na ESA, na Escola Superior de Saúde de Alcoitão, em 2018, de 2019, aliás, desculpem, a fazer o meu trabalho, que era secretariado. Também não posso deixar de falar desta pessoa que, lá está, eu tenho pessoas incríveis na minha vida, e esta não é exceção, que é, não posso chamar a doutora, que ela fica chateada se eu chamar a doutora, portanto é a Joana, que foi a minha coordenadora do estágio na altura, e foi incrível, ainda hoje mantemos uma relação ótima. Aconteceu um episódio mais triste, pronto, outros dos episódios mais tristes que eu tive, que foi que eu tive que sair. Não percebi bem porquê, hoje em dia ninguém percebe, mas pronto, aconteceu, tive que sair. Eu entrei em maio de 2019 para essa e saí era suposto acabar o estágio lá, mas não acabei.
Portanto, saí em agosto de 2019. E isso gostou-te? Sim, gostou muito. Mas ninguém percebe porquê. Não, até o meu pai, que soube primeiro que eu, não consegue perceber porquê. E é uma coisa que hoje em dia já está um bocadinho melhor resolvida. Mas gostou-me imenso, porque eu tinha lá pessoas incríveis, desde a Joana até à minha colega de trabalho, que era a Lourdes, que também era incrível. E porque tu adoras trabalhar. Gosto muito. E levas trabalho para casa. E não. continuas a fazer horas extras. Sim, gosto muito. Gosto muito de me sentir útil, gosto muito. E adoras estar sempre atenta aos outros. Foi sempre com quem fui falando, foi sempre, a Matilde é muito pessoas, a Matilde adora pessoas e está sempre a pensar nas pessoas. Se eu gosto de gomas, de repente a Matilde chega e tem 3 sacos de gomas, porque sabe que eu gosto. Gostas de gostar de pessoas e de cuidar delas? Gosto mais de tratar das outras pessoas do que de mim. E é isto que às vezes dizem, que é... para de pensar nos outros e pensa um bocadinho mais em ti, porque eu sou egoísta em mim, sou muito egoísta. Por exemplo, hoje em dia já não tanto, porque a minha mãe já percebe que isso já não vale a pena. Mas a minha mãe, e continuo a dizer, a minha mãe diz uma coisa que eu ponho muito na cabeça, que é, até o dia, eu deixo de dizer, eu vou só deixar de dizer a partir do momento em que, se eu não gostasse de ti, eu não dizia mais nada. Mas como eu gosto de ti, vou-te continuar a dizer até ao fim. Por isso é incrível. E pronto, e acho que tem sido incrível. E agora estás a trabalhar? Sim, estou também na Câmara Municipal de Cascais. Sim. O que é que fazes, Matilde? Estou a fazer na parte do secretariado, a fazer Excel. Excel e 4 horas por dia que tenho a minha bolsa no final do mês, que é ótimo também, que eu acho que é importante as pessoas com deficiência também terem o que fazer, e é bom eu acho que a Câmara tem dado muito apoio nesse sentido. Não há muitas a darem, portanto acho que a Câmara tem sido muito boa neste sentido, e estou a fazer base de dados, basicamente é isso. O que é que achas, Matilde, isto e também para quem nos está a ouvir, que ainda falta fazer para a inclusão de pessoas como tu, que têm que se deslocar numa cadeira de rodas, que têm partes da vida mais dificultadas pela condição em questão? Não é pela que são, pela condição em questão. O que é que, agora, se pudesses dizer o que é que está mal e que tem que ser mudado porque dificulta a vida, o que é que achas que é preciso? Acho que é preciso determinados sítios, desde passeios, restaurantes. Há muitos que já estão bem, mas outros que é preciso. Eu também me lembro, quando ainda estava em Alcoitão, eu estava a subir Cascais e lembro-me de ter torcido o pé a tentar subir um degrau. Torci-o, mas acho que foi não sei se foi isso ou não, mas acho que foi graças a isso que alguém deve ter visto, não sei, que me viu a torcer o pé e pensou, nós temos que descer o passeio, porque senão vai haver outra pessoa que vai aqui torcer o pé, não é? E desceram o passeio? Acho que sim, pelo menos quando eu passo lá o passeio já está abaixo, por isso não sei se foi por mim ou por outras pessoas, até mesmo para os carrinhos de bebés, que é difícil. Não digo só das cadeiras de rodas, mas para as cadeiras, mas para os carrinhos de bebés também. Já deixaste de ir a algum sítio por não conseguir chegar lá? Eu não me lembro, hoje em dia acho que não, mas porque acho que não, eu tento sempre ir aos sítios que sei que vou conseguir ir. Os outros não. E como é que fazes essa pesquisa? Vou palpando terreno, pelo menos aqui em Cascais, porque em Lisboa já é um bocadinho mais difícil. Mas. Pois, e porque tu estás uma semana em Lisboa, sim, e uma semana sim,
Em Cascais, Monte Estoril, sim, não é? sim. Em qual é que te movimentas melhor? Estoril. Porque consigo sair e entrar em casa, embora a porta esteja toda esmurrada. Espero que a pessoa do condomínio não veja isto. Esmurrada de tentativas tuas de... Sim. Porque a porta é mesmo Rascas-Camtorique. Entra por acaso, mas pronto. Eu entro e saio, o que é ótimo, entro e saio sozinho dali. E pronto. E durante as semanas em que estou em casa do meu pai, estou a ir uma vez por semana à quinta-feira à Câmara Municipal de Cascais fazer trabalho presencial e depois o resto é online. E pronto, e depois estou em Lisboa, que é onde também tenho um bocadinho mais de apoio, porque a minha mãe, o meu irmão está lá, a Luísa também está, que é incrível, a Luísa, adoro a Luísa, adoro. Eu acho que é a minha mãe que não ouça isto, mas pronto, eu ouvi na mesma. Ela é meu... Não ouça! Exato, não ouça, mãe, não ouça. Ela vai sempre... Quando a minha mãe diz, Matilde, não podes, ela vai lá. Mãe, desculpe, mas teve que ser. É giro isto de, também, para quem nos está a ouvir, e eu ia-te perguntar também como é que lidaste com a separação dos teus pais. Como é que foi gerir aí quando aconteceu isso? Olha, eu lembro-me que os meus pais separaram-se em 2015. Custou-me um bocadinho, porque o meu pai, eu adoro o meu pai também. Tenho uma ótima relação com o meu pai é aquela pessoa, a minha mãe também, mas à maneira dela, mas o meu pai é aquela pessoa que impulsiona tudo, vai. Portanto, o meu pai era aquela pessoa que me fazia mais falta ali, e fez-me muita confusão ao princípio. Entretanto, pronto, até ver o sofrimento da minha mãe e tudo também gostou, porque eu sou aquela pessoa que sente, eu acho que sinto mais do que, por exemplo, os meus irmãos, que cada um também tem a sua maneira de lidar com as coisas, mas eu sinto muito isso, por isso, pronto, acho que não vou dizer que foi fácil, porque não foi, mas hoje em dia já passaram para aí 8 anos, já estou tranquila, a minha mãe está ótima, tem uma pessoa lá da minha mãe muito querida também, que gosto muito, que é o tio Pedro, que gosto muito do tio Pedro, e que acabam por ter esta dinâmica familiar que funciona, não é? Que é tão bom. Sim, e uma coisa ótima é a minha mãe também era uma boa pessoa para cá vir, mas acho que nunca viria. Isto pode ouvir. Exato, isto pode ouvir, mãe. Porque a minha mãe já passou por muita coisa e é uma melhoraça mesmo. Eu acho que não há muita gente como a minha mãe, porque tem o feitio dela, e eu acho que nós temos feitios parecidos, por isso é que nos chocamos tanto, mas eu digo isto, acho que há uns tempos atrás não conseguia dizer. Mas a minha mãe acho que há poucas como a minha mãe. Mesmo. Que bonito, Matilde. Acho mesmo que a minha mãe é a mãe que qualquer pessoa gostava de ter. Acho mesmo. Tem uma garra inacreditável e eu, quando for grande, quero ser como a minha mãe. Que bom. Mesmo. Mãe da Matilde, isto compensa a parte toda que não podia ter ouvido e ouviu. Está compensado. A Moniquinha. E diga-me uma coisa, diz-me, Matilde, uma coisa. É fácil perceber que tens aí um apoio familiar espetacular, um pai sempre a querer levar tudo para a frente e a não desistir, e que nota-se, mesmo quando estavam aqui, quando te vai deixar, a relação boa que tem, a cumplicidade enorme, mas também, como diz, a tua mãe, o teu padrasto, os teus irmãos de sangue e os que ganhaste, foram pessoas muito importantes nesta fase da adolescência. Sim. Em que se calhar, e é aqui um ponto que
que falas se quiseres, mas em que de repente apercebes-te que calma lá que eu quero ter a minha privacidade Sim, e não posso. sim. Como é que conseguiste gerir ou ainda é uma coisa que vais gerindo? Como é que é um processo, não é? De repente. É um processo, Ticas, mas eu acho que, como infelizmente eu não posso fazer nada sozinha, não posso tomar banho sozinha, não consigo sair do banho sozinha, não nada, eu acabei por me habituar a ter sempre alguém que faça por mim. E isso para mim é eu poder pensar que chatice eu ter, obviamente que eu penso que chatice eu ter que pedir para ir à casa de banho, mas ainda bem que eu tenho essa sorte, porque eu podia nem ter. E felizmente a minha mãe, por exemplo, vê-se muito aflita para me pegar hoje em dia, mas está lá sempre. Ainda outro dia estava-me a dar banho, a minha mãe dá-me banho no fundo da banheira mesmo, não sei como é que ela consegue. Lá está, eu acho que tem pessoas do outro lado para ir a ajudá-la, acho que deve ter o meu avô a ajudá-la, só pode, do céu. Porque a minha mãe, o meu irmão esteve a trabalhar, a minha mãe esteve sozinha comigo, deu-me banho, deu tudo, e nunca perdeu, e acho que nunca perdeu essa coisa. Eu dizia, mãe, mas não faça isso sozinha, não. Ai não, tem que ser e eu vou conseguir. Portanto, podia ter ajudas, como é óbvio, uma cadeira ou qualquer coisa, mas não quer e não deixa de fazer as coisas, com muita dificuldade já, porque eu já peso muito, como estou sempre a comer coisas que não devo, já peço que estou a pesar muito. Mas e a comer coisas que não deves é alguma daquelas coisas da ansiedade, vou buscar comida, ou eu acho que és um bom prato? Não, eu acho que é por isso, é a ansiedade. Como não posso fazer outras coisas, tipo correr, saltar, sair à noite, essas coisas todas, vou buscar muito... Sair à noite? Temos que sair à noite. Exato, mas... Temos que falar com a Lady Gaga, com a Carminho. Exato. E temos que ir as três sair à noite. Vamos as três, está combinado. Matilde. Vamos as três. Mas como não podes fazer algumas Exato, coisas... como não posso fazer algumas coisas, desforro-me um bocadinho nos doces. E é isso que a minha mãe não... E isso depois é tema? A tua alimentação, ou seja, de teres que ter cuidado. Supostamente deveria ser, mas os meus pais também às vezes fecham um bocado os olhos e pronto, e lá está, o meu pai também é muito compreensivo nestas coisas. A minha mãe também, mas dá-me mais na cabeça porque tem menos de força, mas acaba por ser também compreensivo à sua maneira, mas acho que sim. Eu acho que são todos compreensivos, até se calhar demais às vezes um bocadinho demais, mas pronto. E Matilde, quando tens o teu feitio, que é engraçado, depois é fácil pedir desculpa. Eu acho... Agora estou-te a provocar. eu, por exemplo, eu vou puxar a minha mãe, lá está. Como eu e a minha mãe temos feitios muito parecidos, eu acho que eu peço desculpa, mas a minha mãe fica naquela tipo, tem que ser eu pedir desculpa. E a minha mãe às vezes diz, não é por tu seres filha que podes fazer tudo o que queres. E às vezes eu sou assim um bocado ríspida com a minha mãe, e não devo ser, mas estou, porque lá está há certas coisas que eu respondo sem ter que responder, mas pronto, às vezes peço desculpa, não sei se às pessoas, se dás a todas as pessoas, mas pelo menos à minha mãe, quando faço asneira, tento pedir, a minha mãe não aceita logo. Também tem feitio. Sim, tem. Diz-me uma coisa, que sonhos é que tens, Matilde? Uma pessoa que gosta tanto de pessoas e de gostar de pessoas, quais é que são os teus sonhos? Os meus sonhos, olha, eu sabe que eu não tenho assim muitos sonhos, mas gostava de continuar a trabalhar, a ter a minha autonomia financeira, que tem sido assim incrível. Gostava de continuar a ter os meus irmãos ao meu lado, especialmente os meus irmãos, porque mais uma vez eles são incríveis.
E os meus amigos, o Vasco, que é amigo desde sempre foi ele e os irmãos, que ele tem mais 2 irmãos, sempre foram a minha família e que sempre me apoiaram em tudo, sempre tentaram que eu fizesse as coisas de maneira a que pudesse fazer, e por isso mantenho uma amizade incrível com o Vasco e com a Taguinha, que são meus amigos desde sempre. Mas gosto muito deles, tanto que a mãe dele é a minha madrinha e a minha mãe é a madrinha da irmã do Vasco. Por isso os nossos pais são amigos e nós somos amigos e espero que continue assim para o resto da vida. Eu gosto muito do Vasco. Sonhas em continuar a ter as tuas pessoas sempre, sim, certo? sim, sempre. Ir à praia. Ir à praia. Como é que é? É bom? Hoje em dia não gosto tanto. Hoje em dia prefiro estar ao sequeiro. Prefiro andar de um lado para o outro na minha cadeira. Mas quando era mais pequenina era obrigada a ir à praia. Os meus pais obrigavam-me a ir à praia. E nunca gostei muito. Nunca gostei muito. Pela logística em si? Não, porque eu não gosto de areia. Não gosto de areia. E portanto não vou muito à praia. E hoje em dia os meus pais também não me obrigam. A minha mãe, porque também está a viver em Lisboa, portanto não tem. E como já começa a não. Mesmo que tentem, exato, vem o feitio da Matilde. Às vezes para não ouvirem uma feitio, deixa para aí. Mas pronto. Mas pronto. O que é um dia bom, Matilde? Um dia bom para mim é estar com os meus irmãos, com a minha família, com a Assunção, que eu adoro. Sempre que não estou com ela, estou sempre a pensar se ela está bem, se não está bem. Gosto muito, muito dela. É assim, é o meu bebê. Bom, agora aqui assim também para te perguntar, porque já percebi que os teus sonhos são de pessoas e de facto eu acho que tens tido muitas pessoas na tua vida que têm sido colo. Sim. Há bocado falaste no teu avô que já não estava cá, que se calhar chegaste a conhecer. Há 16 anos já não está. O pai do meu pai não. O pai do meu pai não, porque não cheguei a conhecer. O pai da minha mãe, eu não me lembro do pai da minha mãe, infelizmente, é a tristeza da minha mãe, e o meu avô dizia, pelo menos daquilo que eu vou ouvindo da minha mãe, que a tristeza do meu avô era que nós não soubéssemos quem é que ele era, e de facto eu era tão pequenina, acho que tinha 9 anos, quando o meu avô morreu, eu não me lembro, mas acho que me faz falta, como é óbvio, e se pudesse abraçava-o, mas não posso, por isso, mas faz muita falta, faz mesmo. És uma pessoa de fé, Matilde? Não. Não? Não. Devia ser, mas não sou. Porquê que achas que devias ser? Porque, por exemplo, eu tenho a minha tia que é muito fé e que acredita e diz, tens que acreditar, tens de fazer a primeira comunhão, tens que isto, tens que aquilo. E eu prefiro ouvir meditações do que estar a ir todo... Obviamente, quando tiver que ir à missa, tenho que ir à missa, mas a última vez que eu fui à missa foi com o Vasco e nós demos muito a mal, porque nós partimos a rir na missa e tivemos expulsos na missa, por isso... Não é uma coisa que sintas? Não, eu sou batizada, mas não tenho pena de não ser madrinha de ninguém, mas se algum dia for, só faço a primeira comunhão para poder ser madrinha. Mas não é uma coisa que eu prefiro ouvir meditações e essas coisas todas do que ir à missa. É uma opção, não é? Como qualquer outra. Eu acho que a fé é uma coisa que se sente. E se não se sente, estar a ir à missa, como tu dizes, e depois terem ataques de riso, acaba por... Eu e o Vasco não nos podemos juntar em coisas assim desse género, porque
porque ele vem para o pé de mim e eu espalho-me ao comprido, por isso não. Ele tem que estar numa ponta e eu tenho que estar noutra, porque senão não funcionamos. Era não digo sonho, mas era uma das coisas que gostavas, era estar aqui hoje. Sim. E estás a gostar. Estou a gostar muito, muito mesmo. Muito. E passou a voar. Já acabou. Já acabou. Por isso, não, mas estou a dizer que está quase por isso, Matilde. Se tu tiveres histórias para contar, aproveita agora a deixa. Histórias para contar, mais histórias, tirando aquelas que a cadeira caiu ao mar, que mais o quê? Nessa que a cadeira caiu ao mar, ninguém me contou. Porque isto, com as tuas pessoas só me diziam bem de ti, mas nunca me contaram assim uma história específica. Disseram-me sempre que és incrível, muito dada às pessoas, muito trabalhadora, que trabalhas e que mesmo ao fim de semana... Aposto que isso foi a Luísa que disse. Estou sempre assim, mas porquê é que ainda estás a trabalhar? Não, porque eu tenho que fazer isto. Isso foi a Luísa que disse, claro. Muito, muito, muito atenta, mas acabei por não saber essas histórias peculiares da Matilde para contar, mas pegando nessa, tu fazias vela. Sim, fazia vela no Como é carnaval. que é? Como é que é esse processo de fazer vela para quem está... É bom porque nós temos sempre nós temos um barco para nós, não é? E depois temos um instrutor ao nosso lado. O meu instrutor também era incrível. E pronto, e íamos falando e ele ia mostrando como é que se faz a vela, como é que se põe, como é que não põe. E pronto, era uma tarde que se passava a correr. Mas muito boa também. Outra coisa que eu não falei, mas tenho que falar, que era as semanas do My Camp, que é um campo de férias, que eu estive lá para aí 3 anos, 2011, 2017 e 2018. 2011 não me lembro tão bem. As pessoas que virem este episódio não vão gostar de mim porque eu não estou a falar delas. Mas tenho que falar de outros 3, aliás, que é a minha Filipa, que é mesmo a minha Filipa, que é uma luz na minha vida, muito bem disposta, como eu costumo dizer, é a minha tripeira, porque é do Porto e eu já ouvia falar do Porto. O Porto as pessoas do Porto são muito bem dispostas e de facto a Filipa é incrível, é de uma genialidade incrível. Era a animadora do campo? Sim, era a minha monitora, porque eu tinha que ter uma monitora para me dar apoio, para me deitar, para essas coisas todas. E portanto era a minha tripeira, e até hoje é a minha tripeira, como eu tenho a minha bruxinha, ela é a minha tripeira. E foi fácil, Matilde, decidires que ias para um campo de férias, fora da zona de conforto, estar em casa com os pais, com os irmãos? Não, eu gosto. Como eu sou muito dada a pessoas. E correu sempre bem? Sim, só fazíamos as neiras, atrás das neiras, eu e a Filipa e eu, a Andreia e eu. Havia atividades que eu não podia fazer e que íamos para o quarto a jogar jogos. Depois ficavam comigo. O último de campo de férias que eu tive com a Filipa, que foi o dela também e o meu ao mesmo tempo. Ela disse-me assim: Matilde, nunca sabes quando é que vai ser a última vez, por isso aproveita. E de facto é mesmo, aproveita. E ela diz mesmo: isto foi o último ano. E ela disse-me: Matilde, tu estás aqui para dar uma lição às outras pessoas. E não sei se isso é verdade ou não, mas ela disse isso, portanto eu vou acreditar. Ela também é uma das pessoas que eu acredito olhos fechados. Portanto, por isso... e o marido dela... E que lição é que achas que estavas a dar às outras pessoas? A melhor pessoa para responder isto seria ela, Filipa. Mas... Porque ela é que dizia isso. Mas não sei. Eu não sei se dou alguma lição às outras pessoas. Acho que são mais as outras pessoas que me dão lição a mim do que eu às outras pessoas. Mas pronto. Não sei. Eu acho que se calhar davas a lição de que nada é impossível, não é?
Às vezes pode-se pensar campo de férias e de repente estás lá tu, Matilde. Sim. E fiz uma coisa divertidíssima. louca, fiz uma coisa que, aliás, foi a Filipa que me obrigou. Foi saltar uma coisa de 10 metros, um baloiço 3D de 10 metros. E eu pensava assim, ela está louca, está-me a mandar fazer isto para quê? E ainda por cima não foi comigo, eu queria que ela fosse comigo, não foi ela comigo. Ainda gritei aos ouvidos de uma monitora, de uma pobre coitada de uma monitora, coitadinha. E correu bem? Eu acho que ela ficou sem tímpano, mas acho que correu bem, sim. Tu divertiste? Foi giro. Aliás, tenho fotografias disso e as fotografias que eu, quando vejo, é uma cara aterrorizada, mas valeu a pena, não é? E os monitores todos eram incríveis à minha volta. Pronto, lá está, tenho pessoas muito cheias de... Tenho pessoas à minha volta muito incríveis, por isso. É mesmo essa... Vamos às últimas 3 perguntas. Qual é que foi um dos dias mais leve que tiveste? O dia mais leve que eu tive foi o nascimento da Assunção, que é, como eu já disse, é o meu bebê e há de ser sempre, que eu adoro aquela, é a coisa mais querida que há. Pronto, foi a Assunção e posso dizer, pronto, já que falei na Maria, não é? Posso dizer que em 2015 foi a última vez que eu estive com ela, num jantar da empresa dela, e eu vou-lhe dizer uma coisa, ticas, ninguém sabe disto, acho que nem ela própria sabe, mas eu já não estava com ela há não sei quanto tempo, e quando eu me fui embora, nós demos um abraço, mas ticas, eu juro, eu nunca senti, eu acho que nunca mais senti aquilo, não sei, parecia que fechava os olhos e parecia que só estávamos lá as duas, sabe? Não sei explicar. E aquele abraço soube tão bem, que foi incrível. E acho que nunca mais vou voltar a sentir a mesma coisa. Nunca mais vou sentir a mesma coisa. Porque foi fechar os olhos e é incrível. E lá está, ela foi incrível na minha vida. Foi mesmo. Gosto muito, muito dela. E um dos dias mais pesados? Um dos dias mais pesados foi quando a cadeira caiu ao mar, que tive sem pernas durante um tempo, e o quê? E quando saí dessa, pronto, aconteceu aquele episódio que tive que sair, não se percebe bem porquê, mas pronto, foi esse episódio. E de resto, a minha vida é muito boa. Que bom. Matilde, a vida tem graça. Muita graça. Especialmente com pessoas tão boas como eu as tenho. Que bom. Muito, muito obrigada. Obrigada eu, ticas. Por esta nossa conversa, por partilhares um bocadinho de ti. Passou a voar. Connosco. Não sei o que é que a tua mãe vai achar daquilo que eu vi e não devia ter ouvido. Não faz mal. Quando a entrevista fechar, a minha mãe depois dá-me na cabeça. Mas muito obrigada mesmo, Matilde. Obrigada eu, ticas. Obrigada a todos. É um privilégio estar aqui, mesmo à sua frente. Que querida. Um privilégio é meu em teres tirado horas deste teu dia e o teu pai também, para terem vindo aqui ter connosco e para partilharem um bocadinho deste grande exemplo de família que eu acho que é. E agora falo a olhar para ali porque de facto a Matilde e o exemplo que traz por trás da mãe, do pai, dos irmãos de sangue, dos irmãos que ganham por afinidade, acho que mostra um bocadinho que com os colos certos e com as pessoas certas, qualquer mal feitio se dá à volta, qualquer porta mais amalgada acaba por deixar passar a Matilde e a sua cadeira de rodas, mas acho que com esta conversa serve um bocadinho também para mostrar que temos que normalizar muita coisa, parte de nós normalizar muita coisa, atenção ao bullying, nós que somos pais, parte de nós passarmos muitas mensagens em casa de coisas que não se devem fazer, do respeitar o outro com as diferenças que tiveram, e acho que aqui só o episódio pequenino que a Matilde partilhou serve para mostrar isso.
como também tudo que nós temos de ter atenção, que não é fácil para quem vive e depende de uma cadeira de rodas, ter acesso a cadeiras de rodas, a cadeira de rodas elétricas, e por isso eu acho que é aqui um bocadinho ganharmos e darmos tempo a estas pessoas que têm a vida se calhar mais dificultada que a nossa, mas que fazem com que a vida tenha muita graça, como a da Matilde, com uma leveza enorme, e que ainda gosta mais de gostar das outras pessoas do que dela, e às vezes esquece dela. Por isso espero que se inspirem. Muito obrigada à Marta Black por ter patrocinado esta conversa. Ainda bem que fizeste com que eu conhecesse a Matilde e mais pessoas conheçam a Matilde através da marca Sensai. Voltem a ver os produtos, vejam os pontos onde podem comprar, porque fazem de facto a diferença, porque a Marta também faz a diferença e fez hoje outra vez a dar-nos a conhecer a Matilde. Obrigada, um beijinho a todos, boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.